O Fluminense, nessa terça-feira, encontrará os seus adversários, ou pelo menos descobrirá quem será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil e já o seu chaveamento também. O sorteio acontece hoje, nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor, você descobre quem são as melhores e as piores oportunidades do Fluminense pegar. E se vier com essa historinha de quem quer ser campeão não escolhe adversário, pode nem precisar comentar isso não, tá? Vambora. Vinheta de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora, porque a gente começa a falar, tá o OneFootball, tava quase esquecendo, o OneFootball é o aplicativo que patrocina a gente aqui e que tem notícias, ó, siga seu time do coração, classificação e resultados em tempo real, baixe grátis, link na descrição. Só li o que tá escrito aqui embaixo, porque não precisa falar nada além disso. É pra você seguir o Fluminense, ter informações sobre o Fluminense lá no OneFootball e ficar muito bem informado. Melhor aplicativo de notícias em relação ao futebol. Baixa aqui, é de graça, de graça. Mas usa o link aqui que você dá uma moral pra gente. Gabriel, por que você tá dizendo que a gente não pode ter essa história de escolher adversário? Você pode estar se perguntando. Cara, o que eu sempre falo é o seguinte, a gente não escolhe o adversário. A gente já não escolhe, já é um sorteio. Não tem escolha. A gente aqui debate, no caso eu falo, né, vocês comentam, debate qual é o adversário mais fraco, o adversário mais acessível pro Fluminense, o que pode dar mais jogo. Tem ninguém aqui escolhendo o adversário. Se você descobrir que alguém conseguiu escolher o adversário, denuncie pra CBF, porque tá fraudado o sorteio. Ninguém aqui escolheu o adversário, não. Beleza? Tá debatendo pra gente chegar à conclusão de qual adversário vai ser melhor pro Fluminense nesse momento. Bem, só pra você entender, sorteio hoje é das oitavas de final. São 15 times ao todo, 15 times que a gente pode enfrentar nessa etapa. À medida que a gente for falando, vocês vão sabendo esses adversários, né? São 16 times, estamos nas oitavas de final. Não tem divisão de potes, tá? Teve divisão de potes no sorteio anterior, em que os melhores ranqueados pelo ranking da CBF ficaram no pote A, os 16 melhores ranqueados, Fluminense entre eles, e no pote B os 16 piores ranqueados. No sorteio anterior, a gente acabou dando azar de pegar, talvez, junto ali com o Fortaleza, o pior adversário, né? Que era o Red Bull Bragantino. Inclusive, na fase anterior, quando teve a divisão de pote, foram 16 confrontos, né? Eram 16 times em cada pote, e foi uma sequência de zebras. Só 9 dos times do principal pote, do pote A, se classificaram. 7 times do pote B se classificaram. Algumas, como por exemplo Fortaleza e Atlético Goianiense, ok, porque enfrentaram times que estão ali quase que no mesmo nível técnico, né? Como Ceará e Corinthians. Outras surpreendendo muito, como Vitória eliminando o Internacional, Juazeirense eliminando o Cruzeiro, enfim, e outros times também. Acho que o Criciúma com o América Mineiro também, na teoria era pra estar um pouco mais próximo, mas não tá tanto não. Então assim, pegar um time mais fraco, obviamente não é garantia de classificação, mas você está muito mais perto de se classificar. E é por isso que eu vou trazer aqui, eu dividi os times, ao todo são 15, eu vou listando aqui à medida que eu for citando, e eu dividi em 4 cenários. Você pode dividir em mais cenários. Se você achar que teve uma questão aqui, comenta aqui embaixo. Não, eu colocaria tal no lugar de tal, mas argumenta, não adianta só falar, tá errado o que você falou, sem apresentar um outro lado do argumento, assim você não constrói um debate. Eu vou começar por aqueles que são fortes, independente do momento, que tem um elenco forte, que tem um time forte e são, acima de tudo, nesse momento, o corte que eu fiz para poder tirar esses 3 times aqui, como os que eu não quero enfrentar no momento, foi o fato de que, se o Fluminense enfrentar esses 3 times, o outro time, o adversário, eles 3 serão os favoritos do confronto, por causa de time e disso tudo que eu falei. São esses times: Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. O Flamengo nem se fala, tem a questão do clássico ainda, etc. Eu sei que quando eu cito Atlético Mineiro também você concorda, a questão, enfim, né? Você pode até querer pegar o Flamengo por causa da questão de clássico, mas eu vou te apresentar que existe uma solução melhor. E você provavelmente está desconfiando aí, tá discordando do São Paulo. Eu acredito que a sequência do São Paulo atual está muito mal, mas vamos lembrar que esses jogos só serão disputados daqui a quase 40 dias, porque os jogos só acontecem, se eu não me engano, no dia 27 de julho, ou seja,
a gente já deve estar quase no final do primeiro turno do Brasileirão, o cenário muda muito. E eu acredito que esse time do São Paulo tá num cenário ruim. E não necessariamente ele tem um nível técnico muito baixo. Acho que vai melhorá-lo ao longo do campeonato. O que transformaria pra mim o São Paulo, na melhor das hipóteses, num jogo parelho. E não com o São Paulo favorito. Mas o São Paulo talvez seja a dúvida. Flamengo e Atlético Mineiro, obviamente, são os dois piores nomes dessa lista. Acho que ninguém duvida. São times que investiram muito dinheiro, que gastam muito dinheiro nos seus times. Então, obviamente, tem essa questão. Agora, a gente vai para uma sequência aqui de times, que são 5 times, que eu acho que se a gente pegar, é um cenário ruim, considerando as oportunidades que a gente tinha, mas não é um drama. Não é um drama, não. São times que a gente entra como favorito ou, na pior das hipóteses, dependendo de como chegar o cenário, entra parelho. São esses 5 times aí. Atlético Paranaense, né? O Atlético, Santos, Grêmio, Fortaleza e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense tá num momento muito bom, né? Mas aí eu não sei até que ponto é momento, até que ponto esse momento vai se carregar durante mais um tempo. A mesma coisa em relação ao Fortaleza. São 2 times que pra mim pegam muito esse cenário. O Atlético Goianiense é uma incógnita total pra mim. Total. Ele pode cair 2 níveis nisso daqui, ser um dos que eu mais quero pegar e até o dia 30. Pode. É uma incógnita. Eu coloquei aqui só pelo seu algoz do ano passado e pelo fator de poder ser essa surpresa, jogar sem muita responsabilidade. Mas talvez desses 5 aqui, se eu tivesse que escolher entre esses 5, se eu pudesse escolher, eu não posso, tá? Talvez eu escolhesse justamente o Atlético Goianiense. Santos e Grêmio entram naquela cota de até tem um time interessante, a gente acabou de ganhar o Santos, então a gente realmente, e ganhou com a autoridade do Santos de Diniz. O Grêmio também tem até um elenco ali que você olha os nomes, você acha interessante um nome aqui, um nome ali, tem uma capacidade, tem um treinador, tanto o Thiago Nunes quanto o Fernando Diniz, que tem políticas ali muito fortes de treinamento e de estilo de jogo, e que talvez isso deixe o time engessado também. Esses 5 times aqui, eu sei que tem uns que estão mais acima, outros estão mais abaixo, o elenco do Grêmio é melhor do que, por exemplo, a situação do Atlético Goianiense, eu citei isso, mas esses daqui são aqueles assim, se sortear um desses 5, eu provavelmente vou falar bem assim, a gente não deu azar no sorteio, mas poderia ter dado muito mais sorte, vocês vão ver os outros times que tem. Não é o cenário do Bragantino, por exemplo. Quando a gente pegou o Bragantino na rodada anterior, teve gente que ficou bem assim, ai, vocês estão com medo do Bragantino, estão dizendo que a gente pegou um adversário ruim. Não é que a gente pegou um adversário ruim porque a gente tinha medo do Red Bull lá atrás. Não. A gente pegou um adversário ruim porque dos 16 times que tinha ali, o Red Bull era o melhor. Talvez junto com o Fortaleza, né? Na época a gente não tinha ainda noção exatamente disso. Ou seja, se você tem a oportunidade de ganhar de 16-0, 15-0, 14-0, 13-0, 12, etc, até o 1-0, e você ganha de 1-0, pô, foi o pior dos cenários, mas ainda é um cenário bom, você ganhou. O cenário é meio que esse. Esse daqui é aqueles que eu quero evitar. Se der pra não pegar, beleza. Se sortear não é um drama, mas obviamente ainda não é um cenário bom. E aí a gente vai um pouco mais à frente. Os outros, aí esse aqui é um que tem 3 times, e um deles enfim, pode causar aí... Acho que não causa uma discórdia esse time tá aqui, não. São 3 times que pode causar uma discórdia no mesmo estado, eles estarem no mesmo grupo. Que é o... Não é o melhor, mas é interessante. Já passa a ser interessante. Que são os 3 times, o Vasco, Bahia e Vitória. Falei que pode causar discórdia, Bahia e Vitória estarem no mesmo grupo. Vamos lá. Eu não coloco o Bahia no mesmo grupo do Fortaleza. Não acho um time tão... Pode ser que daqui a 40 dias isso esteja completamente diferente, mas estou fazendo vídeo hoje, não estou fazendo vídeo daqui a 40 dias. Então eu ainda coloco o Bahia nesse nível um pouco mais abaixo. Pode mudar? Pode. Pode. Tem jogadores de qualidade dentro do time do Bahia. Mas não vejo com uma possibilidade de atingir um nível a ponto de entrar contra a gente sendo em níveis iguais, por exemplo. Hoje não tem essa visão. Posso estar errado? Posso, mas não tem. E o Vitória em ascensão. O Vitória, não sei se tem como ficar muito melhor do que está agora. Mas eu também não consigo colocar o Vitória nem um grupo acima, obviamente, e vocês vão ver depois que também não consigo colocar o Vitória um grupo abaixo. Ele tá aqui meio que flutuando. E o Vasco, Gabriel? Você disse aí que não é o melhor cenário de todos, né? Porque tem um cenário ainda melhor. Mas que é um cenário interessante. Porque o Vasco, Gabriel, Fluminense... Freguês do Vasco.
olha, passamos aí não sei quantos anos. Pra que isso, Gabriel? É clássico. Eu concordo. Não com a parte do freguês, concordo com a parte do clássico. De fato, o Vasco é um adversário muito mais fraco pros outros do que pra Flamengo e Fluminense, porque tem o contexto do clássico. Mas vou dar um bizu aqui. A diferença técnica tá absurda. Eu diria que, desde que eu nasci, talvez eu não tenha visto dois times com diferença técnica a diferença técnica entre Fluminense e Vasco tão grande quanto tá agora. É um com possibilidade de ser G4 do Brasileirão e o outro com a possibilidade de não subir do Brasileirão ao mesmo tempo. E é a chance da gente tripudiar em cima de rival. Então, assim, entendo que tem a questão do clássico, mas tecnicamente, se a gente pegar só tecnicamente, esse time tem muito essa qualidade. Vai lembrar, a gente não perde pro Vasco desde julho de 2019, no primeiro turno do Brasileirão. De lá pra cá, inúmeros jogos e não perdemos, vencemos até muitos jogos. O momento, talvez, pra eliminar o Vasco seja justamente esse. Então coloco nesse de que não é o melhor cenário, nunca vou chamar o clássico de melhor cenário, ainda mais tendo esses outros times, mas seria um caso interessante aqui de nomes pra gente poder colocar. Vamos lá, porque esse daqui agora eu vou até colocar aqui embaixo, porque esse daqui tem umas explicações. Esse é o melhor cenário. Qualquer um desses 4 times, a gente não pode lamentar de ter pegado nesse sorteio. Lembrando, mais uma vez, o sorteio é aberto, a gente pode pegar os melhores ou piores. São os 4 times que sobraram, né? São esses daí. 4 com 3-7, com 5-12, com 3-15. Tá certo, não faltou nenhum time não. CRB, ABC, Criciúma e Juazeirense. E já estão até com as explicaçõezinhas, ó. Na frente tem as séries de cada um, né? O ABC jogando a Série D. A Juazeirense também jogando a Série D. O CRB, que é de Alagoas, né? O ABC de Natal, o CRB de Alagoas, jogando a Série B. Não é um time que me inspira nenhuma confiança, mas eliminou o Palmeiras. Tem isso como acréscimo na temporada. E o Criciúma jogando mais uma vez a Série C. E, assim, passando a trancos e barrancos. Tomou 3-0 do Volta Redonda num tempo. Aliás, não, isso foi a Juazeirense. O Criciúma passou com 2 empates, pegou um time da Série A e eliminou, ok. Mas não fez nada até agora que me fizesse colocar que não ser o melhor cenário. É isso. Desses 4, a gente tem o CRB, que tem um nível técnico um pouco melhor. Tem, isso é fato, tá na Série B, tem mais dinheiro, tem um nível técnico um pouco melhor, por sinal algum, tá lá no CRB. E a gente tem a Juazeirense, que tem a pior viagem, né? Porque você vai, um dos poucos que você vai pro interior do Nordeste, que não tem um fácil acesso como tem Criciúma, por exemplo, acredito eu, que de logística, Juazeirense seja o pior, e logística é importante pro Fluminense nessa temporada, jogando quarto e domingo o tempo todo. Mas desses 4, sendo bem sincero, e assim, eu acho que o maior respeito que eu poderia ter a CRB, aos torcedores de CRB, de ABC, de Criciúma e de Juazeirense, é ser sincero. Eu acho que o maior desrespeito que a gente pode ter com o time é você ficar passando a mão na cabeça e falando: ai, coitadinho dele, não fala assim dele não, ele merece um voto de... Não, a gente tem que ser sincero, acho que a sinceridade é o melhor, sem perder o respeito, claro. E respeitosamente falo pra esses 4 times. Hoje serão os melhores adversários e são os adversários desejados por todos os times que vão jogar essas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso quer dizer que quem pegar esses 4 aqui já tá classificado? Claro que não. O Palmeiras pegou. O América Mineiro, que é Série A, pegou. Não, o Palmeiras pegou o CRB, o América Mineiro pegou o Criciúma. O Cruzeiro pegou a Juazeirense. E o ABC virou um jogo contra a Chape. Meteu 3-0 no jogo de volta. Ou seja, esses 3 times aqui chegam aqui com seus méritos. 3 eliminando Série A e o outro eliminando um tetracampeão brasileiro, que é o Cruzeiro. Então, assim, respeito. Mas nível técnico são os mais fracos. Então, pegar esses adversários aqui, a gente pode chamar de sorte, sim. É isso. Eu vou estar no aeroporto às 4 horas da tarde hoje, tá? E vou tentar fazer uma live transmitindo e interagindo com vocês. É isso. A partir de 20 para as 4, mais ou menos, eu tô online ali debatendo com vocês, passando o sorteio com a imagem no Raiz Tricolor. Tô indo pra Goiânia cobrir o jogo de amanhã. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Espero que o sorteio seja positivo pra gente, mas se o sorteio for negativo, mais do que um sorteio bom, eu espero a classificação. Até a próxima.